Uma coisa é ser produtivo, outra é ser obcecado pelo trabalho em níveis não muito saudáveis. Diria que o primeiro é uma virtude, enquanto o segundo é um vício. Faça então necessária a seguinte pergunta: será que você tem feito da sua produtividade uma relação viciosa ou virtuosa? Quando será que eu estou exagerando na produtividade? Como que eu sei se eu estou exagerando demais na hora de ser produtivo, na hora de pensar a minha produtividade? Isso é uma coisa que eu tento me policiar sempre, porque às vezes eu caio nessa margem, nesse lugar de estar sendo muito produtivo e num ponto que tá exagerado, tá demais, não tá legal. Para mim, um sinal claro de quando eu tô exagerando na questão da produtividade é o meu cansaço. Porque às vezes eu começo o dia, eu começo trabalhando, vou trabalhando e chega de noite, eu continuo trabalhando e depois chega um momento que eu tô tão cansado, mas tão cansado que eu simplesmente não tenho ânimo para fazer mais nada. Nada. Eu chego a um nível de cansaço muito grande e eu fico desanimado, triste de tão cansado. E aí que nesse momento que eu percebo, poxa, eu não precisava ter trabalhado tanto, por que eu gastei tanto sendo produtivo? Agora eu tô aqui cansado, fatigado e estressado, mal-humorado e meu dia se destruiu por causa do meu exagero ao ser produtivo. Então, um dos possíveis sintomas do exagero da produtividade é o cansaço extremo e essa frustração no fim do dia que você fica cansado e mal-humorado e triste, entristecido, porque tá muito cansado, trabalhou demais, trabalhou num nível que não ficou saudável para você. Outro aspecto que pode apontar, olha, você tá exagerando, está sendo muito obcecado, é o quanto você se preocupa em ser produtivo. Porque se você já acorda pensando, meu Deus, eu tenho 1000 coisas para fazer, e isso já começa ali o seu dia ansioso com tudo que você tem para fazer, e você começa fazendo, e você percebe no meio do dia, nossa, não vai dar tempo de eu chegar até o final, e você continua fazendo, e chega lá no final do dia, faltou algumas coisas não ficaram bem feitas, você olha para tudo aquilo e pensa, meu Deus, eu não consegui ser produtivo o suficiente, olha só quanta coisa eu estou deixando passar, olha só que desastre. Se você se encontra no meio de toda essa ansiedade gerada especialmente por essa noção de que você precisa ser produtivo, essa noção que você não está conseguindo atingir esses níveis colossais e você olha para sua lista de tarefas, realmente está uma lista de tarefas enorme, meu amigo, minha amiga, é um sinal bem contundente de que você está se exagerando no seu nível de produtividade. Dá uma pensada, dá uma refletida, será que eu preciso mesmo estar cumprindo todas essas tarefas? Será que eu preciso? Meu Deus, é muita coisa. Por que eu estou me exigindo tanto? Então, se você está se pegando nesses momentos de ansiedade em torno dessa questão, não estou sendo produtivo bastante, não estou conseguindo entregar tudo que eu quero, entregar tudo que está na minha lista, e a sua lista realmente está um pouco grande, e se você parasse para perceber, você já tem feito muita coisa, mas não está conseguindo se satisfazer com a quantidade de coisas que você tem feito, tem entregado, sinal muito contundente de que sim, você está exagerando. E em última instância, para a gente perceber se existe esse exagero ou não, a gente precisa tentar se atentar para o que é o essencial dentro da minha produção, dentro do meu trabalho, dentro da minha rotina. O que é o mínimo que eu preciso entregar hoje? O que é o mínimo que eu preciso entregar amanhã? O que é o mínimo que eu preciso para dar o meu dia como, ok, esse dia já foi o suficiente, já foi produtivo bastante. Primeiro que quando a gente trabalha com esse mínimo, a gente já tem uma noção que, a partir daqui, tá ok, eu não preciso me estressar, eu não preciso ficar ansioso caso eu não avance muito mais para longe disso. E também é um mínimo para a gente saber, olha, eu estou muito preocupado com a quantidade que eu fiz, eu não fiz metade das coisas que eu precisava fazer, mas o mínimo eu acabei fazendo. Então pode esquecer essa sua preocupação. Se você está preocupado além do mínimo, então você está exagerando. E então cabe essa análise para a gente tentar entender se a nossa produtividade, a nossa relação com a produtividade, voltando naquele aspecto inicial da visão antiga e da visão nova sobre a produtividade. Será que a nossa relação está sendo uma relação virtuosa, que a gente está buscando utilizar bem o nosso tempo,
tanto para trabalhar quanto para descansar, descanso é importante, ou se está sendo uma relação um tanto quanto viciosa, nesse sentido de que eu quero ser produtivo, para ser mais, ser mais, ser mais, ser mais, ser mais. Se você tem pensado muito com essa lógica de ser produtivo, quantidade, 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 quanto mais melhor, é muito fácil você cair nessa zona de estar sendo produtivo, exageradamente produtivo. Agora, quando a gente traz essa nova lógica, essa nova visão mais pautada em utilizar bem o meu tempo e saber como utilizar melhor ele e distribuir entre as tarefas e trabalhar com qualidade, eficiência, foco, descansar com qualidade e ter momentos de descontração, de lazer, ter momentos de mais foco, de mais atenção. A gente tem mais essa visão de, olha, o trabalho está funcionando bem, está eficiente, está legal, agora acho que preciso de uma pausa, agora está no momento de descansar. Se a gente tem essa visão de como utilizar melhor o tempo, não apenas fissurada na quantidade, a gente tem mais chance de escapar dessa lógica que nos leva ao exagero da produtividade e se aproximar mais dessa lógica que nos leva ao bem utilizar do nosso tempo, que está longe de utilizar o tempo exageradamente trabalhando. Um exercício que eu gosto de fazer para perceber se eu estou exagerando ou não é simplesmente repensar, repassar tudo o que eu fiz até então durante o dia. Então, se eu penso em algum dia aleatório, eu penso de manhã eu gravei um vídeo, aí depois eu fui para a faculdade, para a universidade, assisti uma aula, depois eu fiz a lista de exercícios que eu precisava fazer, depois estudei um capítulo do livro, depois escrevi o roteiro do vídeo que eu vou trabalhar no outro dia. Se eu chego ali no fim da tarde e eu repasso tudo isso que eu fiz, eu já tenho uma noção, olha, trabalhei com vídeo, trabalhei com roteiro, assisti aula, trabalhei com lista. Se eu vou elencando as coisas que eu fiz e eu vejo que elas já estão ali em uma certa quantidade, em uma quantidade considerável, eu já fico despreocupado porque eu sei que, olha, já produzi bastante. Se eu chegar ali na noite, no fim da tarde, na noite, e querer continuar produzindo, agora eu quero editar um vídeo, agora eu quero ler aquele capítulo, agora eu quero... Calma, vamos com calma, porque você já fez muita coisa ao longo desse dia, você já produziu bastante e você inclusive está cansado, você sabe que você está cansado. Olha um pouco para dentro de si, você vai perceber que você está cansado. Então, não exagera, não continua trabalhando até tarde. Isso, na verdade, é um exercício, é um tipo de policiamento que eu tenho tentado fazer comigo, porque às vezes eu me pego nesse tipo de exagero. Chega ali no fim do dia, já foi um dia bem produtivo, já foi um dia que eu fiz bastante coisa, um dia que começou ali às 7 da manhã, eu já fazendo alguma coisa, mas aí chega às 7 da noite, eu tô pensando o quê? Não, agora eu vou editar um vídeo aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero continuar trabalhando. Eu tenho que chegar e falar, oh, não, para, porque você está exagerando. Para, porque você já fez muito. Para, porque você já está cansado. Não exagere, porque senão a qualidade do seu trabalho vai ficar ruim. E muito provavelmente você vai ficar frustrado, vai ficar cansado, vai ficar estressado, vai ficar ansioso, vai ficar insatisfeito com o seu trabalho. Daqui a pouco você não vai mais querer trabalhar. E quando chegar o próximo dia, você vai acordar cansado, estressado, frustrado. Não vai olhar para o seu trabalho e vai ficar, de novo isso. E tão estressado o seu próximo dia vai começar muito ruim. Então, é muito dessa análise interna do que você já fez durante o dia, do quanto você está trabalhando, do quanto você está exigindo de si mesmo. Tudo isso compõe, faz parte essencial nessa análise para a gente saber se estamos ou não exagerando nos nossos níveis de produtividade.